A paz de Deus esteja no coração de vocês. Irmãos, estou aqui nessa tarde. Aqui em Portugal são 15 horas e 30 minutos, né? Estamos aí a 4 horas de diferença do horário de Brasília, do Brasil, né? E aqui na comunhão, aqui no escritório, e Deus me revelou aqui, irmãos, um passinho de palavras, né? Me trouxe em lembrança aqui um passo de palavra que está escrito no livro de Marcos. E aí eu gostaria de compartilhar com todos vós. Creio que Deus vai fazer uma obra aí e, e trazer à tona algumas coisas para você. Então vamos ler juntos, irmãos. Que fala sobre a filha de Jairo. Está escrito no livro de Marcos, no capítulo 5, né, irmãos? E aí eu vou ler aqui, deixa eu ver que eu estou aqui na Bíblia. Deixa eu dar uma olhada na minha Bíblia online aqui. Deixa eu ver. Só um minutinho. Fala dessa forma, irmãos. Chegou um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Veja bem, ele era chefe da sinagoga, irmãos. E o nome dele era Jairo, né? E lançou-se quer dizer, ele se prostou-se aos pés de Jesus. Ele rogava com instância, dizendo: minha filha está nas últimas, rogo-te que venha, ele ponha as mãos sobre ela, para que ela viva. Então, irmãos, depois que Jairo foi aos pés de Jesus e rogou que ele fosse com Jesus ali, irmãos, na casa dele, o que aconteceu? Jesus automaticamente se comoveu por toda aquela história e foi com Jairo até a casa dele, né, irmãos? Então, irmãos, para a gente começar a entender essa história de Jairo, da filha de Jairo e tudo, Jairo ele se prostrou nos pés do Senhor, se prostrou, né? E aí ele diz, a filha dele tinha 12 anos, irmãos, não tinha vivido nada da vida ainda, né? Além disso, ela estava muito doente, muito enferma mesmo. E o que mudou o cenário, o que mudou a estratégia de Jairo, irmãos, é que ele confiava plenamente que o Mestre, que o Senhor Jesus tinha capacidade de mudar a situação, irmãos, de fazer um milagre, de intervir na situação. E Jesus, irmãos, provavelmente conhecendo o coração de Jairo, né, e sabendo da fé que estava dentro de Jairo, né, foi até a casa de Jairo, irmãos, para ver qual era a real situação daquela menina de 12 anos. Mas, como em tudo, irmãos, que a gente vai fazer, todas as atitudes que nós vamos tomar, tem alguma coisa que às vezes a gente precisa contornar a situação para poder chegar lá naquele objetivo. Então, a mesma coisa aconteceu com Jesus. Ele estava determinado em ir à casa de Jairo, mas no caminho, irmãos, apareceu uma outra situação. Ele teve que parar e curar uma outra mulher que precisava de um milagre. E aí, após aquela situação, ele continuou indo em direção à casa de Jairo. Mas enquanto ele estava naquela situação, irmãos, veio uma pessoa e como na vida, irmãos, às vezes está naquela situação, naquela prova, vem alguém para te desanimar, para te trazer uma mensagem ao contrário daquilo que você espera, irmãos. Então veio alguém e falou para Jairo: Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha morreu. Falou para ele, irmãos: é tarde demais, a tua filha morreu. E aí, irmão, Jesus, conhece tudo, irmão, já viu o nosso futuro, já viu o meu futuro, já viu o seu futuro, irmãos. Olhou para Jairo, escutando tudo aquilo que estavam falando para ele. Ô Jairo, não tema, Jairo. A sua filha, ela dorme, ela não morreu. Confie em mim, confie em mim. Aí, irmãos, continuaram indo em direção à casa de Jairo.
né, irmãos? Ela não deixou que aquela notícia viesse a derrubar a, a fé que estava dentro do coração de Jairo, né, irmãos? E continuou indo. Chegando na casa, irmãos, muita gente, irmãos, muita gente ali em redor, porque sabiam que a filha de Jairo estava naquela situação e tinha acabado de morrer, irmãos. E que o mestre provavelmente vinha vindo, porque o Jairo tinha ido atrás do mestre. E pensavam que realmente ele ia vir para fazer alguma coisa, né, irmãos? Mas muitos já estavam ali sabendo que era tarde, né, irmãos? E aí, como na minha vida, como na sua vida, como na vida de todos que estão assistindo, irmãos, quando Jesus entrou ali, que ele deparou com aquela situação, ele falou, Jesus disse, a menina não está morta, ela dorme. E muitos que estavam ali, irmãos, riram dele, riram daquela situação, riram de tudo aquilo ali. É o que acontece comigo e com você, irmãos. Muitos riem da nossa cara, né, irmãos, em determinadas situações. Mas não sabendo que o mestre está presente na nossa vida, né, irmãos? E aí aconteceu naquela situação que Jesus pediu para todos saírem daquela casa, irmãos. Exceto Jairo, a sua esposa, né, irmãos, e seus discípulos. Então tem hora na nossa vida que temos que tirar o cenário, que são as pessoas, as pessoas que são cenário, e ficar só as pessoas realmente, irmãos, que vai ver o milagre que Deus vai fazer nas nossas vidas, irmãos. Tem pessoas, irmãos, que nos seguem até um determinado momento, nos acompanha às vezes até um determinado momento, né, irmãos? É um amigo de escola, um amigo de trabalho, às vezes daí para frente não vai precisar mais dele te acompanhar, né, irmãos? Então é a hora que Jesus, quando entrou naquela sala, pediu para que ele saísse para fora da casa, né? Para que Deus pudesse realizar aquele milagre, para que Jesus pudesse fazer aquele milagre, irmãos. Quando todos saíram, Jesus foi para o quarto, ali onde estava a menina. E as pessoas que ficaram na casa acompanharam Jesus. E aí, irmão, Jesus não perdeu tempo, foi-se em direção à cama, pegou na mão dela e disse: levanta, menina. Ela automaticamente levantou, irmãos. Levantou, colocou seu calçado e andou pela casa. E Jesus disse e pediu para que desse algo de comer para ela, irmãos. E Jesus falou: olha, não conte para ninguém o que aconteceu aqui, esse milagre que aconteceu aqui.